Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Nós estamos, a minha amiga está alegre porque nós estamos no mesmo dia da criança, né? Então eu via todo mundo criança nessa época, né? E eu gostaria de pedir para quem não desligou o celular, por favor, o silêncio é muito importante, né, para a nossa tarefa de hoje, né? Que todos que estão aqui já estão sendo cuidados, sendo tratados pela equipe espiritual. E o silêncio é muito importante. A primeira que eu vou falar vai ser da nossa rifa. Nós temos uma rifa que ajuda a comprar os ranchos, né, ajudar as pessoas. Nós estamos ajudando 70 famílias aqui com ranchos, todo mês. Claro, a gente agradece muito as doações e queremos muito que continue doando, né? Mas sempre tem que completar com alguma coisa, casa completa, então a gente ajuda com as rifas, ajudamos com o brechó também para ajudar todas as famílias. E eu agradeço muito as doações que chegam e sempre a gente está pedindo, né? A gente não queria, né? Mas tem que estar pedindo para ajudar essas famílias. Eu vou hoje falar sobre 2 trabalhos que temos na casa, muito importantes. Nós temos ali, está o cartaz ali, o grupo de apoio fraterno, que é para ajudar as famílias da dependência química, do alcoolismo, que a gente sabe que é um sofrimento dentro dos lares, né? Então a gente ajuda, o grupo ajuda, né, os dependentes e os codependentes, que é as famílias, né? Pai, mãe, tio, muitas vezes uma pessoa que está cuidando daquele ser que está vivendo uma drogadição. Esse nosso grupo, por enquanto, está sendo online, é na segunda-feira às 20 horas. Tá? Quem tiver interesse é só pegar aqui o número de telefone do responsável por esse grupo. E nós temos outro grupo que é para os enlutados. Aquelas famílias que acabaram de deixar alguém, a pessoa passou para o outro lado, a gente sabe que a pessoa não morre, a pessoa continua vivendo, só que em outro plano, né? Então é muito importante ter um pouco desse entendimento. E esse trabalho, são 2 meninas aqui que conversam, que fazem esse atendimento, é nas quartas-feiras, às 4h20, às 16h20, depois das preces. Pode muito bem a pessoa vir aqui, sentar, ouvir as preces, que é às 16 horas, e aguarda quando acaba as preces e fica esperando que vai ser atendido. É assim, é uma conversa, é um desabafo, né? Tem pessoas que não sabem, a gente não sabe muita coisa, né? Mas pelo menos dá para passar um consolo, uma ajuda para aquela pessoa que está triste, está com saudade, né? Então esse trabalho é muito especial. Tá bom? Agora eu vou... Acho que só que eu tinha que falar com você. Tem um encontro das mulheres, eu não posso esquecer o encontro das mulheres, dia 29, no sábado, às 15 horas. É só para mulheres, né? Desculpa os homens. E é muito bom, a gente conversa, troca ideias, também com as meninas, e a Janete, a Silvia e a Eliana, que preparam esse trabalho maravilhoso. Vai ser agora dia 29, às 15 horas, é o último sábado de todo mês. E esses outros trabalhos é toda semana que eu falei. Na segunda, o apoio fraterno, e na quarta, os enlutados. Tá bom? Então agora eu convido vocês, assim, quem quiser fechar os olhos, né? Porque a gente já está sendo atendido, como eu falei para vocês, assim, vamos pensar o que nós estamos fazendo aqui, o que viemos fazer aqui. Né? Senhor, colocamos diante de Ti, em atitude de oração. Sei que Tu nos vê e que Tu nos ouves. Sei que estamos em Ti e na Tua força. Olha para o meu corpo físico e espiritual. Derrama sobre mim Tuas bênçãos curadoras. Tu sabes minhas dores, físicas e espirituais. Ameniza a minha prova, conforme o meu merecimento. Senhor, sei que Tu não te comprases com o sofrimento de Teus filhos. Por isso, humildemente te peço, cuida de nós, esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Agora vamos ouvir a exposição da nossa amiga Denise. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso recanto.
Hoje nós vamos falar o tema violência não, limites sim. E não dá para falar de limites se a gente não fala de respeito, porque o respeito é a base para que a gente compreenda aonde é que ficam os limites. Onde existe respeito, existe limite. Eu também estou com tosse. Somos duas. Respeito vem do latim respectus, de respicere, que significa olhar. Então, respeitar alguém é olhar para esse alguém. Vem embutido de um sentimento de consideração por aquela pessoa. Segundo Immanuel Kant, que é um filósofo, né, ele é muito rigoroso, inclusive nas suas colocações, ele pensa e repensa muito antes de escrever, e ele é um filósofo que falou muito sobre ética e filosofia moral. Ele coloca que o respeito é o único sentimento comparável com o dever moral, porque ele procede da nossa vontade. Então, respeitar o outro não é algo que acontece assim naturalmente. Tá ali e espontaneamente a gente entra numa situação onde acontece o respeito mútuo. Para respeitar o outro, para olhar para o outro, perceber o outro, considerar a importância do outro, eu tenho que querer tomar essa postura. Depende da minha vontade. Depende da construção desse relacionamento que eu vou conduzindo, depende da construção dessa interação com o outro que eu também vou conduzindo. Depende daquilo que eu escolho dizer, que eu escolho fazer em relação ao outro. Então, o respeito é perceber a presença do outro e, mais do que isso, eu tenho que querer perceber essa presença. Eu tenho que me entregar a essa atitude que não é espontânea, ela depende da minha vontade. Nos povos antigos, nós encontramos várias frases nas suas escrituras que têm a ver com o respeito. É engraçado, entre aspas, porque as frases são diferentes, mas todas elas têm o mesmo significado. Os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejeis receber dele. Os persas diziam: fazei como quereis que vos faça. Os chineses diziam e dizem, né? O que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Nos romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Todas essas frases, elas são referentes à lei áurea, também chamada de regra áurea ou regra de ouro. Essa regra de ouro é uma regra baseada na ética da reciprocidade, e ela é uma máxima ou um princípio moral. O que diz a regra de ouro? Que cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Então, antes de ter uma atitude, uma palavra, um gesto em relação a outra pessoa, eu vou pensar: será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Será que eu gostaria de escutar essas palavras? Será que eu gostaria que a interação com o próximo se desse dessa maneira? Também tem a negativa dessa frase, mas o significado é o mesmo. Cada um não deve tratar os outros da forma que não gostaria que ele próprio fosse tratado. De qualquer maneira, o significado das frases é o mesmo. Sempre que eu for interagir com outro ser humano, eu posso pensar, se eu tiver vontade, isso depende da minha vontade, eu posso pensar naquilo que eu estou fazendo. E se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu me sentiria? Será que essa relação seria agradável? Será que esse encontro seria memorável? Ou será que a impressão deixada seria dolorosa ou desagradável? É interessante que quando a gente pensa na regra de ouro,
a gente pensa na nossa conduta, ela faz a volta, ela nos faz girar um 360 graus, né? Porque na nossa vida, e isso é muito natural do ser humano e também é saudável, a gente olhar para os outros e analisar o comportamento dos outros. A gente tem a inteligência, a gente tem a observação, a gente tem o senso do certo, do errado, do justo, do injusto, do que cabe e do que não cabe, do que é educado, o que não é educado, o que é respeitoso, o que não é respeitoso e assim por diante. E quando a gente está convivendo em sociedade, e nós somos seres sociáveis, a gente se observa, né? A gente se percebe, se olha e a gente se julga. É importante que a gente reflita sobre a conduta alheia. Olha que feio aquilo que aquela pessoa fez, foi um pouco ríspida, não era necessário. Podia ser sincera, falar a verdade usando outras palavras. A gente sempre pode falar a verdade escolhendo as palavras e a forma como a gente vai dizer essa verdade. Já foi dito que a verdade é uma pedrinha preciosa, mas se eu atirar essa pedrinha no rosto da outra pessoa, vai ferir. Acontece que a verdade é uma pedrinha preciosa que eu vou gentilmente oferecer para essa pessoa. Então tem várias maneiras da gente dizer a verdade. Não precisa omitir, não precisa mentir. A gente tem o dever de ser sincero, mas a gente também tem o dever, deveríamos pelo menos, refletir a respeito de como eu estou me conduzindo na interação com outra pessoa. E a regra de ouro, ela faz eu pensar justamente nisso. Ao olhar o outro, ao julgar o comportamento do outro, ao dizer o que é certo, o que é errado, o que coube, o que não coube, se a outra pessoa está sendo respeitosa ou não, a regra de ouro me convida a empatia, a me colocar então no lugar do outro e pensar, quando eu for agir, como será que ele vai se sentir? Porque o comportamento dos outros a gente não pode mudar. A gente observa, analisa e julga. Mas a única coisa que a gente pode mudar nesta vida é o próprio comportamento. Então é importante também, dentro de todas essas filosofias e raciocínios e reflexões que a gente faz, que são importantes para o nosso crescimento, isso é fundamental para o nosso crescimento, a gente também filosofar e refletir e analisar a respeito da nossa conduta. Porque esta sim pode ser mudada em qualquer momento das nossas vidas. Em qualquer momento, situação das nossas vidas, a gente pode mudar a nossa atitude, mudar a maneira de ver e perceber as coisas, mudar como pessoa, ser um ser humano diferente a partir daquele momento. Nós temos esse poder e nós temos esse direito. E isso faz parte do nosso caminho de evolução. Porque à medida que a gente vai reencarnando e evoluindo, com certeza, por menos que a gente perceba, a gente vai se modificando para melhor, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo melhor, inclusive as interações que a gente tem. A gente não nasce pronto, a gente aprende a se relacionar com as pessoas. Até a gente aprender uma série de coisas, a gente comete muitos erros. Mas isso também faz parte da vida. A gente não deve ficar sentado se culpando, né? Se lamentando pelos erros cometidos. Mas a gente deve pensar em não repeti-los, em não cometê-los novamente. E tudo isso está ligado à nossa vontade, está ligado ao olhar para o outro, e isso é respeito. Toda a literatura espírita, ela nos traz Jesus como mestre e guia. Ele é uma pessoa que não só ensinou a regra de ouro, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, mas ele também vivenciou, ele exemplificou a regra de ouro. Porque ele sempre olhava as pessoas, além de tudo que podia transparecer ali naquele momento. Independente dos rótulos, independente da história de vida, independente de tudo que chegava aos seus ouvidos, ele olhava para cada ser humano que se aproximava dele, e ele olhava além da aparência. Ele escutava as pessoas, e isso é respeito. Porque o respeito não é só olhar mesmo com os olhos e perceber e enxergar o outro. Também é escutar. É escutar a história de vida daquela pessoa, a experiência que ela tem para nos trazer, aquilo que ela está sentindo naquele momento.
De que forma ela está percebendo a vida e a situação naquele momento. E isso é muito importante para nós nos relacionarmos de forma saudável. Porque as relações saudáveis, elas são pautadas no respeito. E para que haja respeito, tem que ter escuta. E a gente muitas vezes não se escuta mais. Porque as primeiras tentativas de dialogar e de escutar foram tão difíceis e controversas e desencontradas que a gente acaba levando a vida e empurrando com a barriga e a gente perde até a vontade, a iniciativa de tentar um diálogo. Mas dialogar não é se acusar, não é se ferir, não é gritar, não é ser violento. Isso é violência. Dialogar é estar disposto a não faltar com a verdade, sermos sinceros uns com os outros, escolhermos as palavras, porque a gente tem capacidade de escolher de que forma a gente vai dizer as coisas, falar o que estamos sentindo, o que temos necessidade de falar, mas não é só falar e desabafar, também é escutar. Porque aquela pessoa que está ali na nossa frente, ela merece consideração. Ela merece respeito, ela merece um olhar. Então eu preciso também escutar aquilo que o outro tem para me dizer. E é isso que pauta as relações mais saudáveis que a gente tem. Entre amigos, entre pais e filhos, entre famílias num contexto geral de todos os tipos de parentescos que a gente possa imaginar e convívios sociais de pessoas que a gente encontra eventualmente. Quando esses encontros são pautados no respeito, as interações são saudáveis, as relações são saudáveis, as memórias são boas. E a gente aprende muito uns com os outros. Nós melhoramos muito enquanto seres humanos. Também tem lá nos livros da doutrina espírita algo, bastante coisa, relacionada ao livre-arbítrio, que fala justamente da nossa vontade, da liberdade que a gente tem de fazer escolhas, de mudar os nossos caminhos, de escolher a forma como a gente vai agir. A gente é livre para fazer tudo. Eu posso sair esta noite do Recanto de Luz e fazer qualquer coisa, até aqui dentro, né? Lá fora. Mas vamos pensar quando eu sair esta noite. Eu posso fazer qualquer coisa lá fora. E eu posso aparecer amanhã na televisão. Mas de que forma que vai ser dada essa notícia? O que será que eu vou fazer e que vai aparecer na televisão e que vai virar uma notícia? E será que isso é bom? É bom para mim? É bom para o outro? Será que é uma atitude pautada no respeito, pautada no olhar, no perceber o outro ser humano, considerar o outro ser humano? Ou será que vai faltar respeito na minha atitude? Será que eu não vou considerar o ser humano que está ali perto de mim? Vou ter uma atitude egoísta? Vou ter uma atitude agressiva, violenta? O que será que farei? Depende de nós. Ninguém pode nos responder isso. Ninguém pode nos responder amanhã como nós estaremos. Ninguém pode nos dizer isso. Somente nós podemos tentar uma previsão, porque nós podemos escolher, esse poder está nas nossas mãos. Então, ao prever o nosso futuro, ele é construir o nosso futuro, ele cabe a nós. Ele está acontecendo agora, nesse momento que a gente está sentado aqui, confraternizando juntos, nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas vão refletir mais adiante. E isso também está na doutrina espírita, quando fala na lei de causa e efeito. Porque muito provavelmente, se eu for ríspida, rude, agressiva com alguém, esse alguém vai se sentir ferido. Ele vai sentir que o seu limite foi invadido, agredido. E aí, muito provavelmente, essa pessoa vai tomar uma postura defensiva, porque é na tentativa de impor o limite e manter o seu espaço, porque todos nós temos o nosso espaço para sermos nós mesmos e para nos construirmos dentro desse espaço, essa pessoa vai impor um limite, talvez de uma forma tão agressiva quanto a agressividade que eu dediquei a ela.
Então a gente tem que repensar muitas vezes nas situações que nós estamos vivendo e sempre nos cabe uma parcela de responsabilidade ou por omissão ou por ação impensada. E nunca, nunca é tarde demais para a gente mudar e recomeçar. Porque a doutrina espírita também nos diz que a gente vai reencarnar muitas vezes, muitas, para a gente aprender. E é muito bom aprender, não é uma coisa ruim. Aprender, ver a vida de uma forma diferente, mudar como pessoa, ter outros conceitos, angariar novos valores, se aprimorar, crescer num sentido moral positivo, isso é muito bom. Só que isso não é muito rápido, nem poderia, porque são milhares de situações que a gente tem que viver. Então a gente vai reencarnar muitas vezes. Só que a gente não precisa esperar a próxima vida para agir diferente. Ah, não, puxa, isso aqui não tem conserto, vou deixar para a próxima vida. Tem conserto agora. Talvez se não tiver um conserto 100%, tem como a gente tentar amenizar ou reconduzir o caminho. Então, o momento que a gente está renascendo também é agora. Porque a cada segundo das nossas vidas, nós estamos nascendo de novo a partir das nossas escolhas. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos a pessoa que nós queremos ser. A partir de toda a concepção e o aprendizado que a vida nos traz. A partir de toda a história que a gente já viveu, de tudo que a gente quer mudar, quer agir diferente. Então a gente olha para trás, analisa o que viveu, isso é muito importante. E se melhora enquanto ser humano, se transforma, se modifica. E seguimos em frente. Porque a vida é uma sucessão de passos, um atrás do outro. E a gente precisa e nem consegue ficar parado. A gente vai sendo empurrado com o passar dos dias e das situações, vai sendo impelido a seguir em frente. E é importante que a gente tenha sempre em mente, eu posso fazer diferente daqui em diante. Eu tenho esse direito, eu tenho esse poder. Eu posso fazer isso. Eu posso ser uma pessoa completamente diferente do que eu fui a semana passada. Desde que eu analise o meu comportamento e perceba que tem algo ali que eu quero modificar. E nós podemos modificar. Nós podemos renascer para a vida, para os relacionamentos e para as pessoas a cada segundo. Se em outro momento eu não olhei uma pessoa como eu podia ter olhado, se eu não considerei uma pessoa que passou pela minha vida como eu podia ter considerado, e se porventura essa oportunidade se perdeu, haverá um momento onde essa oportunidade retornará. Mas a gente não pode esquecer que todos os dias a gente tem milhares de oportunidades e novos encontros para fazer tudo diferente. Então devemos nos agarrar nesse olhar vindouro, nessa caminhada que segue, nesse ser humano que a gente está reconstruindo, nessa noção do respeito que constrói os limites que a gente tem em relação a cada um, que constrói bons relacionamentos, boas vivências, boas memórias e seguir em frente. Seguir em frente não é deixa para lá, bota para debaixo do tapete e vida que segue. Seguir em frente é vou pensar nisto, vou mudar o que precisa ser mudado, vou me transformar numa nova pessoa, que eu vou amar tanto quanto eu amava a pessoa anterior. É importante que a gente se ame muito, mas é importante que a gente se perceba ser humano e se permita modificar e evoluir. Apesar de algumas dores, alguns arrependimentos, né, alguns olhares lamentosos, mas a gente segue em frente, porque a todo segundo é hora da gente mudar tudo para sempre. Lá na questão 877 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça.
Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. É a lei áurea, a regra áurea, que está baseada na reciprocidade, que a gente tem que aprender a ter empatia. É um aprendizado. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. A gente tem que aprender a pensar antes de falar. A gente tem que aprender a pensar antes de agir. E isso é muito importante para a gente conduzir todas as coisas na nossa vida. Existe um ditado que diz o seguinte: seja feliz com a consciência tranquila de que ninguém ficou sem saber o quanto você respeita a paz do outro. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente também pensa em relacionamentos entre pais e filhos. E aí, falando um pouquinho de relacionamento entre pais e filhos, ninguém nasce pronto para ser pai ou mãe, a gente aprende. Aprende com as crianças que a gente convive, porque a gente meio que adota, né? Ah, é a Dinda, é a tia, o tio, né? E assim por diante. E quando a gente tem os nossos próprios filhos nas nossas casas, a gente aprende mais um pouquinho a sermos pais e mães. E a gente acha que aprendeu tudo depois que teve o primeiro filho, mas quando nasce o segundo, é outro ser humano, é outra criança. Tem outras vivências, outras experiências, e aí o que a gente fez lá no primeiro já não encaixa no segundo. E a gente vai aprendendo tudo de novo e mais um pouco. Porque a gente percebe que a gente nunca está 100% formado em ser pai ou mãe. Só que a gente sabe que os nossos filhos são uma grande responsabilidade e uma grande dádiva que a gente recebe nessa vida. Porque são seres que reencarnam para a gente reconduzir. Na infância, a gente tem o esquecimento de tudo que vivemos, né, em toda esta vida, inclusive. E aí a gente vem prontinho, como uma terrinha fértil, com alguns resquícios de encarnações anteriores, mas a gente vem prontinho para ser semeado. E aí quem é que vai semeando valores, né? Quem é que vai nos direcionando? Aquelas pessoas que nos acolhem, que são os nossos responsáveis, são a nossa família. E nós, enquanto pais e mães, a gente vai acolhendo, vai conduzindo as nossas crianças. É importante escutar. A gente não precisa concordar com o que elas estão dizendo, mas a gente tem que escutar o que elas estão sentindo. A gente tem que escutar o que elas estão pensando, para poder orientar. Para poder dizer, olha, mas isso que tu está dizendo não é bem assim. Pensa, se tu estiver no lugar do teu amiguinho, como é que ele ia se sentir? E aí a gente vai educando. Porque a violência, ela oprime e apaga. E às vezes, nessas relações entre pais e filhos, acontecem dois extremos oscilantes. Um é a falta total de limites. E o outro é a violência que oprime, que sufoca. A falta total de limites deixa a criança totalmente desamparada. Porque uma criança que tem limites se sente amada. Limites com assertividade, com firmeza, não, sem violência. Quando a criança não tem limites, ela fica completamente solta ao fluxo daquilo que ela acha. E aí, como ninguém dá um parâmetro para ela, ela fica a todo momento buscando parâmetros que não encontra. Então ela invade a liberdade do outro, ela falta com respeito ao outro, porque ninguém escuta o que ela está sentindo e ninguém orienta. Ela pode fazer tudo a todo momento e tudo tem um jeito, uma solução. Então, as relações que a criança, que nós deixamos totalmente sem limites, sem orientação, são relações conflituosas. Porque, infelizmente, essa criança não aprende, porque lhe falta orientação, ela não aprende a respeitar o espaço do outro. E quando a gente faz algo em relação ao outro, a gente faz em relação a nós mesmos. Porque ela também não está respeitando o próprio espaço. E as relações vão ficando todas bagunçadas e conflituosas.
relações difíceis, relações sofridas, relações que depois de muitas vivências e experiências vai cair uma ficha naquele ser humano de o que podia ter feito, a orientação que podia ter sido dada, porque a vida vai nos trazendo os amadurecimentos necessários. Então é muito importante que nós, enquanto pais e mães, a gente seja pai e mãe. Nós podemos ser amigos, amigáveis dos nossos filhos, mas amiguinhos mesmo, não dá. Porque em algum momento nós vamos ter que nos valer da autoridade de ser uma pessoa responsável por aquela criança para orientá-la, para conduzi-la, para educá-la com respeito, com afeto. Porque se não for feito desta forma, nunca seremos referência para esta criança. Nunca seremos pessoas dignas da admiração dessa criança. Porque quando a gente falta com afeto e vai lá para o outro extremo, que é a violência, a gente oprime, a gente sufoca, a gente agride e tira o espaço daquele ser humano, porque aí ele não tem espaço nem para ser ele mesmo. Ele tem que seguir o que foi imposto, ele tem que seguir o que foi dito. E aí essa criança também não se sente amada, tanto quanto a outra, que onde não teve limites. Ela também faltou a referência. Quem me ama? Quem me escuta? Quem é que me olha? Quem é que senta do meu lado agora? Ela fica perdida. E esta outra que sofre a violência, ela quer se esconder do mundo. Porque ela se sente injustiçada, ela se sente oprimida, ela se sente sufocada e ela se sente impotente para se proteger. E isso gera um sentimento de culpa terrível, que tem que ser tratado no decorrer da sua caminhada terrena. Ela se sente culpada porque ela não teve capacidade de se proteger, porque não havia ninguém para protegê-la, era só ela mesma. Mas ela era tão pequena, tão frágil, que ela também não conseguiu se proteger. E aí não raramente acontece que essa criança cresce e ela promete para si mesma que ninguém nunca mais vai oprimi-la, que ela vai ser ela mesma, que ela vai respeitar o seu espaço e vai fazer com que os outros respeitem esse espaço. Só que no meio de tanta dor e desequilíbrio, não raramente, ela acaba oprimindo os outros para não ser oprimida. Então, ser pai e mãe é muito difícil. Não há ninguém no mundo que sente e diga, eu sou 100% mãe ou pai, a contento, em todas as situações. Eu nunca errei. Eu sempre fiz tudo certo. Eu sempre soube o que dizer. Eu sempre soube o que fazer. Não é verdade. Muitas vezes a gente erra muito. A gente tem dúvidas, mas a cada segundo nós nascemos de novo. A cada segundo nós reconstruímos as nossas relações. A cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Então, apesar da nossa caminhada um pouquinho tortuosa, onde a gente também estava aprendendo, porque nós somos adultos, mas nós temos muito para aprender nesta vida. Precisamos nos conectar com a nossa humildade e entendermos isso. Até o último segundinho da nossa vida terrena, encarnados, a gente vai estar aprendendo e vai estar mudando algum conceito, querendo mudar alguma postura. E isso é muito importante. E mais importante ainda, é querer mudar, é querer reconstruir, é sentar do lado de um filho que talvez a gente nunca tenha sentado, é conversar com ele na vida adulta se eu não sentei para conversar quando ele era criança. Né? É permitir vivenciar momentos que talvez a gente não tenha vivenciado, mas que a gente pode vivenciar a partir de agora, a gente pode tentar resgatar, tentar construir. Todas as boas relações saudáveis são baseadas no respeito. E o respeito o que é? É olhar para o outro, é escutar o outro, é dar um tempo para o outro fazer parte da história da tua vida. E eu posso fazer isso a partir de agora. Se no passado, se há 10 anos atrás, eu não sabia disso,
Eu não me dei conta disso. Eu tive outras prioridades. A partir de agora, eu posso fazer. Eu posso retomar o caminho. Eu posso reconstruir a história. E nós precisamos nos permitir e não nos afogarmos na culpa, no arrependimento, na lamentação, porque isso nos estaciona e não nos leva a nada. Então, quando a gente pensa em relações entre pais e filhos, estamos no mês das crianças, né? Quando a gente pensa nas nossas crianças, sempre é tempo de. Não importa a idade que tem a nossa criança, para sempre vão ser as nossas crianças. Então, todo dia é dia de fazer algo diferente. Antes de ler a mensagem final, queremos convidar vocês para virem conhecer a nossa área da infância e da juventude, com as nossas crianças amadinhas. Tá? E a gente tem ali o Felipe, que tá com a Bia, que coisa mais gostosa, fazendo carinho naquele cachorrinho. Eu queria estar ali junto com ele, né? Para vocês virem conhecer, para vocês visitarem, trazer as crianças, para a gente partilhar alguns momentos, para evangelizar os nossos filhos. As evangelizações são mais práticas, são mais divertidas, adequadas à idade de cada grupo de crianças. Tem evangelização para jovens também. Então fica o convite. É toda sexta-feira, às 20h, funciona lá no 2º andar. E aqui embaixo tem um grupo de estudos para adultos, que aí fica mais fácil de encaixar, né? O responsável vem estudar a doutrina espírita e a criança sobe lá em cima com a gente para participar da evangelização. Aguardamos todos vocês. Agora nós vamos ler a mensagem final, que é desse livrinho Pais e Filhos, Companheiros de Jornada, da Rita Fuelker. São temas da vida em família e ele tem algumas citações das obras básicas da nossa doutrina espírita. E o texto que a gente traz hoje diz assim, ó: a rotina banaliza a vida. A rotina tem o condão de banalizar as coisas. Quando nós convivemos com as pessoas durante muito tempo, nós esquecemos o valor das pessoas. Nós esquecemos a importância dela estar ali, porque, ora, ela está ali e nós não podemos deixar que estes momentos se banalizem, porque cada instante em que nós nos reunimos é precioso e assim precisa ser considerado. Recentemente, num ônibus, tive possibilidade de observar um casal de avós viajando com sua netinha bebê. A criança balbuciava e não parava um instante. Por isso, os dois se revezavam ao segurá-la. Ficava claro que a avó tinha muito mais desembaraço na tarefa. Segurava o bebê como um pacotinho delicado e inquieto, com muita propriedade. O avô, por sua vez, demonstrava estar menos à vontade. Suas costas e braços se curvavam de maneira inimaginável no intuito de oferecer conforto à criança, e seus olhos não se desviavam um minuto das gracinhas que ela fazia. Havia algo na figura do avô que chamava a atenção. Não duvido de que os dois amavam e desejavam o bem-estar da criança, mas o avô mantinha no olhar e nos gestos um encantamento, uma reverência que a atitude da avó não deixava transparecer. O tempo de convivência da avó com o bebê deveria ser muito maior, foi o que presumi. A avó já estava acostumada aos seus gritinhos, seus movimentos e seu sorrisinho, que tanto embeveciam o marido. E isto me deixou pensando em como banalizamos as coisas com que nos acostumamos a contar. Como disse Gilberto, um espírito, em uma de nossas reuniões mediúnicas: quando encontramos as pessoas todos os dias, é comum nos esquecermos do seu valor.
da sua grande importância. É praticamente impossível lembrarmos-nos de que aquele é um tempo precioso e que o tempo se esvai. Ao acordarmos todos os dias ao lado do marido ou da esposa, não conferimos a este momento uma atenção especial, porque temos a impressão de que aquela pessoa sempre estará ali, para nós, quando o mais certo seria agradecer a Deus por mais um dia juntos. Assim, também com os filhos. É por isso que nos queixamos de que o tempo passa muito rápido, porque não nos devotamos a observar a sua passagem. Quando uma criança nasce, alguém vem e diz: filhos são para a vida toda, como se tratasse da eternidade. Mas uma das maravilhas das crianças é o seu desabrochar, que acontece apenas uma vez para cada uma, lentamente, um pouquinho por dia, e que é diferente de um filho para outro. Pensando na vida toda que acreditamos ter, deixamos de viver os minutos e os segundos, para depois dizer: meus filhos cresceram e eu nem vi. Percebi quão urgente é recuperar o encantamento e a reverência dos primeiros dias, do início do namoro ou do nascimento dos filhos. Cada criatura que participa da nossa vida na Terra é um ser valioso. Cada oportunidade com ela, uma oportunidade valiosa. Ao deixarmos de reconhecer isto, quem mais perde somos nós. O que só é percebido quando nos vemos privados do convívio ou das oportunidades. A rotina não pode passar pela nossa vida como um dragão voraz que consome toda a beleza e todo o bem que a bondade divina nos concede para a jornada. Que possamos refletir sobre tudo o que estudamos hoje e fazermos boas escolhas no próximo segundo. Uma boa noite a todos. Obrigada, Denise. Muito bom. Agora a nossa prece final vai para os nomes que foram colocados ali nas caixinhas, para os desencarnados, para os encarnados, algumas pessoas que não estão ali, que estão nos pensamentos de vocês. Vamos pensar nessa pessoa. Vamos pedir assim, o que a gente quer para eles, para nós próximos também, né, quando a gente vai sair daqui, levar daqui. E eu abri aqui uma prece já no início do trabalho, diante do próximo. Com certeza não fui eu que abri, né? Foi falar um pouco da disposição da Denise. Senhor, auxilia-nos a ver e aceitar no próximo, seja ele quem for, o irmão que segue ao nosso lado, o companheiro a quem, em quaisquer circunstâncias, nos cabe estender a mão, como nos estendestes as tuas, que jamais venhamos nos considerar superiores a quem quer que seja. Ensina-nos a amar o companheiro de jornada, como tu mesmo nos amas, ao ponto de não hesitares e te sacrificares por nós. Por que, Senhor, haveríamos de considerar nosso irmão, negando aos outros idêntica condição em relação a nós? Somos todos filhos de Deus, que nos ama e protege sem privilégio algum. O outro, em verdade, é o nosso instrumento de elevação espiritual. A parte que de nós se desgarrou e a qual devemos nos unir. Ignorar o próximo em suas necessidades e aspirações seria ignorar-nos profundamente em nossas carências. Que assim seja. Agora nós vamos passar nesse momento para a sala do passe. Né? Quem estiver bem, que não precisa de passe. E quem for no passe, eu peço a vocês que coloquem a máscara, porque nós estamos ainda não fora da pandemia, né? Nós temos máscara aqui com os recepcionistas, né? Quem não tiver de máscara, é só pedir para o recepcionista, tá? Então agora eu quero que aguardem em silêncio, os passistas podem passar e vamos aguardar.